Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao estudo dos métodos titulométricos de análise, dando ênfase agora à titulometria de neutralização ácido-base, que é um método de análise muito importante, muito empregado dentro da área farmacêutica. Então, a titulometria de neutralização ou volumetria de neutralização ácido-base, ela é um método que se baseia na reação entre os íons H3O+, o íon hidrônio, e a hidroxila, o íon OH-, né? Então, a reação entre o íon H+, e o íon OH- forma a molécula de água e acarreta na neutralização da solução. Então, toda a volumetria de neutralização, ela está baseada nesta reação de neutralização dos íons H+ com os íons OH-. Isso foi visto lá na química geral, né? Nós falamos em pH, enfim. Então, é importante lembrar que soluções ácidas apresentam como íon o cátion H+, e soluções básicas apresentam o ânion OH-, né? Então, conforme as concentrações de H+ ou de OH-, nós temos a acidez, maior acidez ou maior basicidade das soluções. E é com base nesses princípios que a volumetria de neutralização ácido-base ela acontece e é a partir dela que se determinam, então, as concentrações das soluções desconhecidas. Então, como foi comentado, na titulometria de neutralização ácido-base, que é o que nós vamos trabalhar nesta aula principalmente, é necessário sempre a presença de indicadores, né? De indicadores ácido-base. Então, na solução onde se encontra o analito, serão adicionados então os indicadores. Então, temos vários tipos de indicadores e cada um deles vai ter a sua aplicação, porque cada um deles tem uma faixa de transição de pH, onde acontece o ponto de viragem. Então, normalmente é utilizada a fenolftaleína por questões de trabalhabilidade, porque ela é fácil de ser trabalhada, por questões de custo-benefício, né? Ela é um indicador com custo relativamente baixo e de fácil acesso. Então, normalmente, nós, nos trabalhos realizados, utilizamos a fenolftaleína como indicador para o ponto de viragem. Então, dentro da volumetria de neutralização ácido-base, ou titulometria, a situação que se quer é determinar a concentração de uma solução chamada de titulado que contém o analito. Então, o problema é determinar a concentração desta solução que tem uma concentração desconhecida. O que se faz é adicionar uma solução de concentração conhecida, chamada titulante ou solução padrão, e medindo o volume dessa solução padrão para realizar a reação, ou seja, para atingir o ponto final, quando acontece, então, aquela variação da coloração, né, devido à adição do indicador. E a partir deste volume de solução padrão, então, calcula-se a concentração da solução inicial através de estequiometria, porque verifica-se, então, quanto volume da solução padrão foi adicionado para reagir completamente com o analito presente ali na minha solução que contém o analito, né, na minha solução do titulado. Então, aqui eu trouxe para vocês o passo a passo para a realização da titulação de neutralização ácido-base, que são os procedimentos que nós vamos realizar em laboratório, tá? Então, inicialmente, o que se faz é a pesagem da amostra, né? E a dissolução dessa amostra com água, certo? Depois disso, nós vamos adequar o volume. Então, eu vou utilizar um balão volumétrico, que tem um volume aqui
determinado, né? Então, eu vou adicionar o meu material aqui dissolvido no Erlenmeyer, eu vou adicionar nesse balão e completar com água até atingir o volume específico, certo? Então, aqui eu tenho a minha amostra desconhecida, tá? Essa amostra desconhecida, ela vai voltar, então, agora, vai voltar para o Erlenmeyer, agora com um volume determinado. Então, aqui está o meu analito, certo? Com um volume precisamente determinado. Porém, eu não sei qual é a concentração, certo? E é o que eu vou determinar. Qual é a concentração? É o que eu vou determinar na minha titulação. Então, vou montar o meu aparato aqui, né? Aqui eu tenho a minha solução padrão, certo? Vou encher aqui a bureta, né? Com a minha solução padrão e vou começar, e vou abrindo aqui, através da torneira, eu vou abrindo a bureta e vai, então, vou adicionando, né? A minha solução padrão ao meu Erlenmeyer com a solução problema. Eu vou adicionando lentamente e vou sempre mexendo essa solução, eu vou mexendo sempre esse Erlenmeyer para misturar completamente a solução padrão a minha solução problema, certo? E vou observando. Quando, à medida que vai pingando a solução padrão, a gente percebe uma mudança rápida na solução problema. Eu vou parar, eu vou fechar a minha torneira aqui quando a coloração permanecer, quando aquele rosa permanecer. Aí eu fecho a torneira e observo quanto de volume foi adicionado então da minha solução padrão, para depois realizar os cálculos que eu já vou mostrar em seguida como é que se faz os cálculos para a determinação então da concentração da solução desconhecida. Então, vamos dar uma olhadinha nesse esquema que apresenta um resumo da volumetria de neutralização ácido-base e, juntamente com esse resumo, nós vamos resolver um problema e verificar como é que se aplicam os cálculos aqui na volumetria, tá? Então, inicialmente, eu tenho a minha substância problema, que é o NaOH, o hidróxido de sódio impuro. Então, eu pesei inicialmente aqui, olha, 0,5 gramas de NaOH impuro, fiz uma solubilização em água, né? E depois, então, dissolvi toda essa quantidade de NaOH em um balão volumétrico com volume bem preciso de 250 ml. Então, eu tenho uma solução agora com uma concentração desconhecida que soma um volume de 250 ml, uma solução aquosa de NaOH, certo? Bem, eu não vou utilizar esses 250 ml, eu vou retirar uma quantidade com uma pipeta, né? Uma quantidade bem precisa de somente 50 ml da solução. E eu vou trabalhar com estes 50 ml aqui, certo? Então, foi realizada uma titulação, utilizando uma bureta com ácido clorídrico, certo? E verificado qual o volume de ácido clorídrico que foi utilizado. Então, foi percebido que foram gastos 10 ml de HCl, o ácido clorídrico, de concentração 0,2 molar, para realizar a titulação dos 50 ml da solução. Observem que aqui sobrou uma quantidade, né, da solução que eu tinha preparado, enfim, isso aqui eu vou descartar, né, ou eu posso deixar para realizar uma titulação posterior, caso reste alguma dúvida ainda com relação à sua concentração. Então, a questão é, qual é a concentração desta solução de 50 ml, né? Qual é a quantidade de ácido clorídrico aqui presentes? Bem, eu posso determinar essa quantidade aqui e depois verificar a pureza da amostra. Então, eu vou fazer na sequência este problema. Antes de realizar o cálculo, é importante lembrarmos de algumas fórmulas que nós vimos lá na Química Geral. A primeira fórmula, que é muito importante, é a da concentração molar, né, ou molaridade, então, onde eu tenho a relação, né, do número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros, certo? Lembrando que número de mol
eu obtenho dividindo a massa em gramas pela massa molar da substância, e aí substituindo aqui na concentração, eu posso também calcular a concentração molar, dividindo a massa em gramas pela massa molar vezes o volume. Também é uma outra forma de obtermos a concentração molar. E voltando ao problema anterior, vamos relembrar os dados que nós tínhamos. Inicialmente, uma massa de 0,5 gramas de NaOH impuro foi dissolvida até 250 ml e foi retirada uma alíquota de 50 ml para realizar a titulação. Então, eu vou realizar os meus cálculos com base nesses 50 ml, transformando para litros, dá 0,050 litros, certo? Então, essa quantidade de solução padrão aqui embaixo de HCl que foi utilizado, esses 10 ml, eles reagiram completamente com os 50 ml do NaOH, certo? Bom, então a minha solução padrão tinha uma concentração de 0,2 mol por litro. O HCl, então, a 0,2 molar, e foi utilizada uma quantidade total de 0,010 litros. Então, eu vou inicialmente determinar a quantidade de mols de HCl que foi utilizado, né? Por que isso? Porque eu preciso saber, eu preciso fazer uma relação entre a quantidade de NaOH e a quantidade de HCl que reagiram completamente. Então, eu vou partir com relação ao número de mols de HCl. Então, eu vou utilizar esses dados aqui, né? E vou calcular a quantidade de mols. Então, eu vou usar a minha fórmula da massa, da concentração molar, né? Número de mol dividido por volume em litro. A concentração, então, de 0,2. O número de mol estou determinando e o volume em litros. E isolando o número de mols aqui, eu obtenho, eu obtive, então, um valor de 2 vezes 10 na menos 3 mols de HCl que reagiram completamente durante sua titulação. A partir daqui, eu consigo verificar, através da equação da reação de neutralização, eu tenho que saber que o HCl reage com o NaOH, formando NaCl mais H2O. Vou balancear essa equação. Balanceando essa equação, eu percebo que para cada 1 mol de HCl que reagir, é necessário 1 mol de NaOH para promover a neutralização. Então, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. O que nós temos aqui? Nós temos, pelo cálculo aqui de cima, né, que 2 vezes 10 a menos 3 mols de HCl reagiram. Então, qual a quantidade em mols de NaOH que reagiu efetivamente? Vou fazer uma regra de 3, né? Aqui multiplico meios pelos extremos e tal, aqui, né? Resolvendo, eu obtenho o número de mols de NaOH que reagiu presentes, né, naqueles 50 ml, certo? Então, eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH reagindo. Agora, eu vou transformar isso para massa, né? Qual é a massa de NaOH presente nesses 50 ml? Então, eu vou utilizar a fórmula do número de mol. O número de mol é a massa em grama dividido pela massa molar do NaOH. Então, essa massa molar eu pego lá na tabela periódica, né? Esse Mzão aqui de baixo. Então, número de mol, 2 vezes 10 a menos 3, que eu acabei de calcular. A massa molar aqui embaixo, peguei na tabela periódica, tá? Deu 39,9997, né? E isolando aqui, eu acho a massa em gramas do NaOH presentes em 50 ml, naquela alíquota que foi realizada a titulação, certo? Então, eu ainda não consigo calcular a pureza. Por quê? Porque, na verdade, se eu olhar aqui no início, né, a minha massinha aqui de 0,5 gramas foi dissolvido totalmente em 250 ml.
Então, agora eu tenho aqui para 50 ml, né? Então, eu tenho só naquela minha porção que eu separei. Então, em 50 ml, eu tenho 0,07994 gramas de NaOH. Em 250 ml, qual vai ser a massa de NaOH? Regra de 3 de novo, multiplico meios pelos extremos aqui, né? E vou achar uma massa. Agora sim, a massa total presente naquela amostra inicial lá de NaOH era de 0,3999 gramas somente. Então, percebam que eu tinha separado 0,5 gramas do sólido, mas tinha impureza, né? Então, quanto que era impureza? Vou calcular aqui. Eu separei 0,05 gramas no início, e se fosse totalmente puro, a pureza seria de 50%. A quantidade em massa encontrada foi de 0,3999. Isso corresponde a um percentual de pureza de quantos por cento? Faço uma regra de 3 e resolvendo aqui, eu obtive um percentual de pureza de 80%, né? Eu multipliquei meios pelos extremos aqui, como a gente faz sempre nas regras de 3, né? Na regra de 3, você multiplica meios pelos extremos, passa dividindo, enfim. Eu obtive, então, a pureza deste NaOH aqui do início, né? Que eu separei de 0,5 gramas. Então, 80% era NaOH. Os 20% eram impurezas que não reagiram com o HCl durante a titulação de neutralização. Então, antes de iniciarmos, de continuarmos, aliás, com os cálculos, eu vou mostrar para vocês, então, uma forma de representar esses dados de titulação que é através das curvas de titulação. Essas curvas, elas são construídas por meio de um gráfico dos dados sobre o volume do reagente. Então, aqui no eixo horizontal, nós temos o volume do titulante, do reagente que está sendo adicionado, e na vertical, eu tenho alguma função da concentração do analito ou do reagente. Então, normalmente aparece na forma de pH. Então, aqui, por exemplo, está mostrando a adição de um titulante, de uma base NaOH, a uma solução de HCl de concentração desconhecida. Observem que no início, então, nós temos aqui um valor do pH, então em torno de 1,5 mais ou menos, né? À medida que o titulante vai sendo adicionado, que a base vai sendo adicionada, o pH ele vai aumentando, né? Porque vai reduzindo a concentração de H+ na solução. Bem, percebam que nesse ponto aqui no meio, eu tenho chamado ponto de equivalência, é quando acontece, então, o ponto final, né, onde acontece a equivalência entre H+ e OH-. E a partir daí nós temos o ponto de viragem, né? A partir desse volume aqui nós temos o ponto de viragem da solução e eu passo a ter uma solução básica, né? Se eu continuar adicionando o NaOH, eu passo a ter uma solução básica. Então, neste ponto aqui de equivalência, seria o ponto que, na prática, no experimento, eu deveria parar de adicionar o agente titulante, né? Nesse ponto aqui, aí eu faria os cálculos para verificação da concentração do meu ácido, né? No caso, da solução ácida desconhecida, certo? Quando eu tiver ácidos fortes, como por exemplo HCl, H2SO4, né, titulando bases fortes, então eu percebo que não há hidrólise e as curvas elas apresentam sempre essa característica, na verdade, né? Começam com um aumento pequeno do pH e de repente eles têm um aumento acentuado, aonde eu tenho aqui no meio o ponto de viragem, né? Por que isso acontece? Porque no início a quantidade de H+ é muito maior do que a quantidade de OH-. No ponto de equivalência, então nesse ponto aqui no meio, eu tenho a quantidade de íons H+ se igualando à quantidade de íons OH-.
e no final, se eu continuar adicionando o agente titulante, no final eu teria uma quantidade maior de hidroxilas, né? Aqui uma outra curva mostrando o mesmo tipo de variação, mas agora com concentrações variadas, né, do ácido e da base, enfim. É importante lembrar que aqui no centro, então, eu tenho o meu ponto de viragem, né, onde acontece, então, a transição da solução que era ácido para base, ou a mesma coisa acontece quando eu tenho uma base e eu estou adicionando o ácido, acontece essa mesma variação na curva. Então, pessoal, agora eu trago alguns exemplos de cálculos para que vocês treinem bastante para conseguirem resolver a lista que eu vou enviar depois para vocês. Então, vamos começar aqui. Um laboratório analisou a água de um rio que fora contaminado com um efluente ácido de uma empresa, verificando que numa alíquota de 20 ml foi neutralizada com 30 ml de hidróxido de sódio com uma concentração 800 miligramas por litro. Então, aqui a concentração está em miligramas por litro. Eu quero saber qual é a concentração em mol por litro do ácido existente no rio. E aí tem uma observação, considerar que esse rio foi contaminado, essa água foi contaminada com monoácido, ou seja, um ácido que libera apenas uma hidroxila. Isso é muito importante, né? Quando eu preciso saber qual é a fórmula molecular ou pelo menos a quantidade de H+, e de OH- que está sendo liberada para montar depois a minha equação da reação química. Bem, os dados iniciais que eu tenho então, meu ácido HX, eu chamei de HX só para dizer que ele é um monoácido, né? E o volume que foi feita a titulação é de 20 ml, eu tenho que sempre transformar para litros, né? Então, eu tenho um volume de 0,020 litros, eu quero saber qual é a molaridade deste ácido. Com relação à minha base, NaOH, aqui eu tenho a minha massa molar, que eu estou fornecendo para vocês, de 39,997 gramas por mol. Foi utilizado um volume de 30 ml, ou seja, 0,030 litros, e foi dada a concentração em miligramas por litro, eu transformei para gramas por litro, então uma concentração de 0,8 gramas por litro. Primeiro eu vou verificar qual é o número de mols de NaOH que reagiu. Por que eu preciso disso? Sempre vou fazer isso? Sempre. Porque eu preciso fazer a equivalência entre o número de mols. Então, eu tenho que saber quantos mols do agente titulante foram adicionados para verificar quantos mols do titulado eu tinha naquela alíquota que foi titulada, tá? Então, eu começo aqui com a fórmula da concentração em massa, né? Massa dividido por volume. Então, vou substituir aqui minha concentração por 0,800 e o volume em litros por 0,030. Vou resolver aqui, vou multiplicar o 0,800 por 0,030, eu encontro a massa de NaOH que reagiu, né? Que foi adicionado, na verdade, nessa titulação. Depois disso, eu calculo o número de mols do agente titulante, na verdade, né? Então, número de mol é massa em grama por massa molar. Então, a minha massa é o que eu calculei aqui, 0,024, dividido pela massa molar do NaOH. Resolvendo isso aqui, eu tenho o número de mols da base do agente titulante que foi adicionado. A partir daí, fica bem simples para eu encontrar o número de mols e depois a concentração do ácido que eu tinha inicialmente, que era a substância desconhecida, na verdade, né? Então, sendo monoácido, a minha equação da reação ela vai ser escrita dessa forma, né? Para cada 1 mol de ácido, é necessário 1 mol de base para essa reação acontecer, né? Para essa neutralização acontecer. E aí eu tenho o meu ponto de viragem lá, né? Ponto final da minha titulação. Então, eu calculei aqui que nós tínhamos, que foram adicionados, né? 6 vezes 10 na menos 4 mol. Então, eu faço uma regra de 3 aqui, mais uma regra de 3, né? Para calcular o número de mols do
HCl. Então, 1 mol de HX reage com 1 mol de NaOH, 1 mol... Opa, não é HCl aqui, né, gente? É HX, tá? Eu confundi, mas é um monoácido, né? Não tem problema. Qual é a quantidade de mols do HX aqui que vai reagir com esses 6 vezes 10 a menos 4? Vai dar o próprio 6 vezes 10 a menos 4. Só que não é HCl, né? É HX aqui, né, gente? Vamos só arrumar isso aqui, tá? Bom, continuando, se eu sei o número de mols do HX, eu calculo, então, a concentração. Eu insisti em colocar HCl aqui, mas é HX, né? Então, eu calculo a minha concentração, dividindo o número de mols pelo volume em litros. Então, o volume que eu vou usar aqui, pessoal, é o volume lá do ácido, lá no início, né? Aqui do início, certo? O 0,020 litros. E resolvendo isso aqui, eu acho a concentração do HX, que é de 0,030 mol por litro. E era isso que ele estava pedindo, certo? Então, exemplo 2 aqui. No rótulo de uma garrafa contendo vinagre, lê-se: conteúdo, solução de ácido acético obtida a partir do vinho branco. Densidade, 1,02 gramas por ml. Volume, 500 ml. Deste vinagre, retirou-se uma amostra de 5 ml, que foi titulada com uma solução de 0,6 molar de NaOH, gastando-se 8,5 ml dessa base. Sendo a massa molar do ácido acético 60 gramas por mol, qual é a massa de ácido acético contido na garrafa de vinagre? Então, mais uma vez, eu preciso determinar o número de mols de ácido acético para depois verificar a massa que tem ali dentro. Então, antes de qualquer coisa, vou retirar os dados. Para o ácido acético, nós temos a fórmula, de acordo com a fórmula molecular dele, lembrando que ele é um ácido orgânico, né? Ele libera 1H+, é o ácido etanóico, tá? Libera 1H+, os ácidos orgânicos liberam apenas um hidrogênio, né? O volume utilizado aqui para os cálculos, para verificação, foi de 5 ml, porém eu quero saber a massa presente lá nos 500 ml iniciais. Então eu vou calcular para 5 ml e depois fazer as devidas transformações. No caso da base utilizada, foi o NaOH. O volume para a titulação foi de 8,5 ml. Vou transformar para litros, divido por 1000, então 0,0085 litros. E a concentração da base é de 0,6 mol por litro. A partir dessa informação da base, eu determino o número de mols do NaOH. Então, eu vou utilizar essas informações aqui para calcular o número de mols. Então, a minha fórmula, né? Fórmula da concentração molar, sempre número de mol por volume em litro. Eu vou substituir, então, a concentração, aliás, por 0,6. O número de mol eu estou determinando aqui. E o volume em litros, 0,0085. Passo multiplicando esses dois aqui para obter o número de mols de NaOH. Então, nesta titulação, foram gastos 5,3 vezes 10 a menos 3, 5,1, aliás, vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Bem, tendo o número de mols da base, eu vou agora calcular o número de mols do ácido. Sendo um monoácido, para cada 1 mol de ácido, 1 mol da base vai reagir. Então, se eu tenho um número de mols que eu calculei aqui, 5,1 vezes 10 a menos 3 mols da base, qual será o número de mols do ácido acético? Faço uma regra de 3 aqui, né? Vai dar a mesma quantidade, né? Então, o número de mols de ácido acético que reagiu foi de 5,1 vezes 10 a menos 3. Eu tenho que lembrar que isso aqui está em 5 ml, né? Então, lá em 5 ml. Então, eu vou calcular a massa presente nestes 5 ml. Então, eu sei que o número de mols é dado pela massa em gramas dividido pela massa molar em grama por mol.
Então, o meu número de mol é de 5,1 vezes 10 a menos 3. Isso é igual à massa que reagiu, que eu estou procurando, dividido pela massa molar do ácido acético que foi dada lá em cima, 60 gramas por mol. Resolvendo isso daqui, eu acho a massa do ácido acético presente em 5 ml. Presente em 5 ml, né? A minha pergunta lá em cima era a massa presente na garrafa de 500 ml, certo? Então, se eu tenho 0,306 gramas em 5 ml, vou fazer uma regra de 3 para calcular a massa presente em 500 ml. Resolvendo aqui, multiplica meios pelos extremos, eu acho a massa de ácido acético presente nos 500 ml de 30,6 gramas de ácido acético. Então, essa é a resposta dessa questão aqui, desse exemplo 2. No exemplo 3, nós temos aqui, então, 100 ml de uma solução de ácido clorídrico a 0,5 mol por litro, neutralizaram 1,85 gramas de uma dibase. Então, ele não fala qual é a dibase aqui. Aliás, ele está perguntando qual das alternativas representa esta dibase. Bom, quando eu não sei qual é a fórmula molecular da substância, eu preciso determinar a massa molar desta substância. E a partir da massa molar, eu vou escolher entre estas alternativas. Então, para eu determinar a massa molar, eu tenho que verificar quantos mols, né, dessa substância reagiram, enfim, para calcular a massa molar. Então, vamos começar com os dados aqui inicialmente. Nós temos o ácido, o HCl, um monoácido, que libera 1H+, o ácido clorídrico, né? Num volume de 100 ml, então vou transformar para litros, 0,100 litros, e de concentração molar, 0,5 mol por litro. Sobre a base, a informação que eu tenho é que ela é uma dibase. Se ela é uma dibase, ela vai liberar 2 hidroxilas. Então, a fórmula molecular dessa dibase vai ser um metal ligado ao OH2. Né? Lembram das bases lá da química geral? Então, a base ela vai ter uma hidroxila, um OH, como ela é uma dibase, tem 2 hidroxilas, certo? E o metal aqui na frente. O que eu sei sobre essa base é que 1,85 gramas dessa base reagiram completamente. Eu quero saber qual é a sua fórmula molecular, né? Vou começar aqui com as informações do ácido, calculando o número de mols de ácido que reagiram, a partir da molaridade, né? A concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Então, eu tenho a concentração molar 0,5 e o volume 0,100. Vou multiplicar aqui os dois para encontrar o número de mols. Então, eu encontrei que 0,05 mol de HCl reagiram neutralizando essa base, certo? Então, é a partir dessa informação aqui que agora eu vou montar a equação da reação de neutralização do ácido clorídrico com essa dibase e a partir daí vou fazer os devidos cálculos. Então, o que eu tenho que observar aqui é que eu preciso balancear a equação. Como é uma reação de neutralização, o número de hidroxilas deve ser igual ao número de H+. Observem que a fórmula do meu ácido, ela apresenta somente um H+ aqui, né? O HCl, ele é um monoácido, ele tem um H+ somente. Então, eu preciso balancear para fornecer 2H+, porque aqui eu tenho 2 hidroxilas, certo? Então, duas moléculas de HCl reagem completamente com uma molécula de base. E aí, 2H+, com 2 OH- vai formar aqui 2 moléculas de água. Percebam, 2 moléculas de água aqui, certo? Então, é importante fazer esse balanceamento. Bom, a partir do balanceamento, eu percebo que 2 mols de HCl reagem com 1 mol da minha dibase, certo? 2 mols de HCl para 1 mol da dibase. Bom, eu sei que pelo meu experimento, pelo meu cálculo anterior, reagiram
0,05 mol de HCl. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 e vou determinar qual é o número de mols desta base que reagiram durante essa neutralização. Vou multiplicar meios pelos... Vou encontrar o meu número de mols aqui, que vai dar... Aqui, agora sim. Que vai dar 0,025 mol. Então, eu multipliquei meios pelos extremos, né? Como a gente faz normalmente aqui numa regrinha de 3 simples. Ó, multiplica meios pelos extremos, passa dividindo. Achei o número de mols da minha base 0,025. Bem, o que eu tenho sobre a base? Então, eu tenho lá em cima a massa que reagiu e agora eu tenho o número de mols. Vamos lembrar que existe uma fórmula que relaciona número de mol e massa, né? Aliás, é a fórmula do número de mols, né? Olha, número de mols é igual a massa em gramas, que eu já tenho, 1,85, dividido pela massa molar. Observem que a partir daqui eu consigo determinar a minha massa molar. Então, o número de mols, 0,025, que eu calculei aqui em cima. A massa, 1,85, foi fornecido pelo enunciado. Resolvendo aqui, passa o massa molar lá para cima, enfim, passo 0,25 dividindo, eu encontro a massa molar da minha base, 74 gramas por mol. Esta é a massa molar da minha base. Agora, eu volto aqui no meu enunciado, verifico as minhas alternativas e vou verificar qual destas bases apresenta uma massa molar igual a 74. E eu verifico que é a base CaOH2. Então, eu vou lá na tabela periódica e verifico a massa molar de cada um deles, né? Do bário, do berílio, do cálcio, do magnésio, do estrôncio, e vou verificar aqui a massa molar do CaOH2 é igual a 74 gramas por mol. Então, esta é a de base que reagiu durante esta análise de titulometria de neutralização. No exemplo 4, então, um controle rápido sobre a condição de utilização de uma bateria de automóvel é a medida da densidade da solução aquosa de H2SO4 que a mesma contém, que deve situar-se entre 1,25 e 1,30 gramas por ml. Outro ensaio consistiria em retirar uma alíquota de 1 ml dessa solução, que é colocada em um Erlenmeyer, diluída com água destilada, adicionada de um indicador e titulada com solução aquosa de NaOH a 1 molar. Supondo que nessa titulação o volume do titulante gasto fosse de 26 ml, determine a molaridade da solução ácida da bateria testada. Então, foi realizada uma titulometria de neutralização. O que nós temos aqui? Nós temos o ácido sulfúrico, H2SO4, então um diácido, né? Com um volume de 1 ml. Então, eu vou passar para litro, 1 ml, 0,001 litros. E nós temos uma base, NaOH, cuja concentração molar é de 1 mol por litro, e foi gasto um volume de 0,026 litros, né? 26 ml, 0,026 litros. Então, são essas informações que eu tenho. Então, o que eu preciso fazer aqui? Determinar o número de mols presentes lá no meu ácido sulfúrico, né? A partir do número de mols da base. Sempre vai ser assim, na verdade, né? Eu vou utilizar os dados do agente titulante aqui para determinar o número de mols. Então, eu vou aplicar a fórmula da molaridade para determinar o número de mols. Então, a molaridade é igual a 1, o volume aqui embaixo, 0,026 litros, vou multiplicar 1 vezes 0,026, vai dar o número de mols. Então, esse aqui é o número de mols do titulante, que foi adicionado para promover a neutralização, certo? A partir desse número de mols, eu preciso montar a minha equação da reação, então, fazer o balanceamento adequado. Observem que aqui eu tenho o ácido sulfúrico é um diácido, então libera 2H+. Então, a minha base também precisa liberar 2H+.
O NaOH é uma monobase, então eu preciso de 2 moléculas de NaOH para cada molécula de ácido sulfúrico, certo? Então, pelo balanceamento, eu tiro que 1 mol de ácido sulfúrico neutraliza 2 mols de NaOH. Pelos meus cálculos anteriores aqui, nós vimos que o NaOH reagiu 0,026 mols. Então, eu vou montar uma regra de 3, né? Se 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de NaOH, quantos mols de ácido sulfúrico reagirão com 0,026 mols? Regrinha de 3, né? Vou multiplicar aqui meios pelos extremos aqui, né? Vou multiplicar os dois aqui e vou encontrar o meu número de mols do ácido que reagiu. Então, reagiram 0,013 mols de ácido sulfúrico. A pergunta ali em cima era o que? A molaridade. Determine a molaridade da solução ácida. Molaridade é a concentração molar, né? Então, eu vou aplicar a fórmula agora. Eu tenho o número de mols, tenho o volume. Agora, aplico a fórmula da molaridade. E aí, eu tenho que a molaridade é o número de mols dividido pelo volume. 0,013 dividido por 0,001 litro. Resolvendo isso aqui, eu acho a minha concentração molar do ácido em questão, que era de 13 mol por litro. E no exemplo 5, em um balão volumétrico foram colocados 7 gramas de hidróxido de sódio impuro, NaOH, né? Hidróxido de sódio impuro e água destilada até completar um volume de 250 ml. Para a neutralização completa de 50 ml desta solução, então eu tirei uma alíquota de 50 ml, foram necessários, para reagir com 50 ml, foram necessários 60 ml de ácido sulfúrico a 0,1 mol por litro de concentração. Sabendo que as impurezas existentes são inertes na presença do ácido, qual o percentual de pureza do hidróxido de sódio utilizado? Então, observem que aqui eu vou realizar os meus cálculos utilizando os 50 ml, mas depois eu preciso voltar para os 250, porque os 7 gramas foram dissolvidos em 250 ml, certo? Então, eu vou retirar os dados aqui. Então, eu tenho uma base NaOH impuro, onde 7 gramas foram dissolvidos em 250 ml. E eu retirei um volume de 50 ml, então 0,050 litros, para realizar esse procedimento de neutralização. Com estes 50 ml, foram utilizados 60 ml, 0,060 litros de H2SO4, numa concentração de 0,1 mol por litro. Bem, a partir destas informações aqui, eu vou determinar a quantidade de mols de ácido que reagiram. Então, concentração molar, número de mols dividido por volume, a concentração molar 0,1, volume 0,060, multiplico aqui, vai dar um número de mols de ácido sulfúrico que reagiu, né? 0,006, ou 6 vezes 10 a menos 3 mol de ácido sulfúrico. Bem, a partir daí, eu consigo determinar o número de mols de NaOH que reagiram, montando a minha fórmula, a minha equação, aliás, a equação da reação, né? Eu tenho que balancear aqui, mais uma vez observando que o número de hidrogênios deve ser igual ao número de hidroxilas, então por isso que eu preciso balancear essa equação, né, essa equação de reação ácido-base. E aí eu tenho que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de NaOH. Eu calculei 6 vezes 10 na menos 3 mol de ácido sulfúrico. Qual será a quantidade de NaOH? Regrinha de 3 simples e direta. Eu obtive aqui um número de mols de 0,012 mol de NaOH que reagiu nessas condições, né? Utilizando-se 50 ml.
certo? Para 50 ml. Então, aqui eu preciso fazer essa transformação, né? O 0012 está presente em 50 ml. Qual é o número de mols que estava presente lá na minha amostra inicial, quando eu dissolvi os 7 gramas em 250? Aí eu formo uma regrinha de 3, simples aqui também, né? Multiplica meios pelos extremos, passa dividindo, enfim, para encontrar, então, o número de mols que estava presente lá naqueles 7 gramas de hidróxido de sódio. E aí sim, eu consigo agora realizar o cálculo para verificar a pureza, tá? Então, eu tenho 0,06 mol de NaOH. Vou verificar a quantidade em gramas, utilizando a fórmula, então, do número de mols. Número de mol é igual a massa por massa molar. Eu tenho 0,06 mols, a massa molar, vamos ao 40 aqui, né? Porque, na verdade, é 39,9997, mas aproximadamente 40. Aqui eu determino a massa de NaOH que efetivamente estava presente lá naqueles 250 ml. É a massa que realmente está reagindo, a massa pura, né? E aí agora eu quero o percentual de pureza. Então, eu tinha 7 gramas, que corresponde aos 100%. 2,4 gramas é o que realmente reage. Então, 2,4 gramas corresponde a quantos por cento? Fazendo a regrinha de 3, eu obtenho um percentual de pureza de 34,28% de pureza no hidróxido de sódio lá da amostra inicial. Então, pessoal, aqui eu encerro com vocês os conteúdos que haviam sido planejados para a Química Analítica deste semestre. Então, vocês devem fazer com bastante atenção as atividades relacionadas à gravimetria, que eu enviei na semana passada, na aula passada, e as atividades de titulometria que eu vou enviar agora nesta semana, tá? Façam com bastante atenção, verifiquem como é que se fazem os cálculos. Vocês vão perceber que a maioria deles envolvem regras de 3, né? Então, é bastante importante que vocês entendam o porquê que estão fazendo as regras de 3 e quando que se faz, enfim, o tipo de fórmula que se aplica. E na próxima semana, nós vamos fazer, então, uma aula no laboratório sobre titulometria de neutralização. Vocês vão ver na prática como é que funciona a neutralização ácido-base, certo?